Começando aqui então mais um vídeo, mais uma aula sobre o lado comercial da produção audiovisual e hoje eu abro uma série de entrevistas com pessoas relevantes do nosso mercado, pessoas que têm algo a compartilhar com você que está nos acompanhando, pessoas experientes que trazem a experiência do dia a dia, do campo de batalha para dividir com a gente aqui no canal. E hoje eu tenho um convidado muito especial que já vou apresentar para você. E esses profissionais, eles que eu vou trazer para a gente bater esse papo, eles deixaram de ser reconhecidos pelo mercado, obviamente trabalharam e continuam trabalhando para isso, deixaram de ser reconhecidos no mercado como fazedores de vídeo e passaram a se posicionar como estrategistas de comunicação para as empresas que atendem, seja em feiras e eventos, seja vídeo institucional, programas estruturados de geração de conteúdo corporativo em vídeo, passaram a oferecer algo mais além da execução da produção audiovisual. E vou te falar uma coisa, viu? Ou você faz isso, começa a fazer isso quanto antes, ou a possibilidade de você ser deixado para trás pelo mercado é muito, muito real e muito grande também. E esses insights que a gente vai dividir são insights práticos, insights reais que você, no final dessa nossa conversa, no final dessa nossa aula, você vai poder pegar essas informações e usar imediatamente aí no seu negócio de produção audiovisual, seja você um gestor de produtora de vídeo ou ainda um filmmaker ou videomaker que está justamente nessa fase de transição de carreira, de se posicionar como produtor audiovisual. Esse é o nosso objetivo. Deixa eu te mostrar aqui com quem que eu vou conversar durante essa nossa aula de hoje. Esse cara aqui, ó, é o Cristiano Fukuyama. Ele antes, isso aqui é uma apresentação que ele me mandou e eu achei muito legal, porque antes ele se posicionava no mercado apenas, olha a função que ele desempenhava até então e continua desempenhando essas funções, mas documentarista, fotógrafo e videomaker também. E agora, olha a mudança de mentalidade, a mudança de posicionamento. Agora ele é gestor, ele é dono da CFK Produções, uma produtora de vídeo com sede em São Paulo. E já o próprio Cris vai nos explicar quais são os serviços, as soluções que ele oferece para o mercado. E dá uma olhada, presta atenção aqui no currículo desse cara. Graduado em fotografia, pós-graduado em criação publicitária com formação em filmmaking na New York Film Academy e em edição para cinema no Latin America Film Institute. Que currículo, hein, cara? E mais de 20 anos de atuação no mercado de produção audiovisual. Esse é o Cris Fukuyama, que eu vou chamar a partir de agora para bater esse papo com a gente. E aí, Cris, meu amigo, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Olá, Pedro, bom dia. Prazer estar aqui com você, batendo esse papo, né? E muito legal quando a gente vê a apresentação nossa. A gente não gosta, a gente não tem esse costume de se ver assim, né? Mas a gente passa um filme aí, quando a gente vê a apresentação, é legal. Bom demais, cara. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo currículo aí, pô, 20 anos de mercado não é para qualquer um, né, cara? E se aperfeiçoando a todo momento também. Aliás, é sobre essa casca grossa que a gente vai criando com o passar do tempo, né? Que eu quero trocar uma ideia com você hoje aqui. Nossa ideia é bater um papo, como eu te falei. E principalmente, né, Cris? Eu acho que depois de um determinado momento da nossa carreira, se a gente não divide esses insights, essas experiências do dia a dia que a gente já vivenciou, erros que a gente já praticou, acertos que a gente pode trazer para a mesa e continuar fazendo isso no nosso dia a dia também, a gente quase que cai naquela situação de quase que egoísmo mesmo de nossa parte. Aliás, os profissionais mais experientes, eu diria, têm quase que a obrigação de devolver alguma coisa para quem está começando, né? Então, o objetivo é justamente esse. E, pensando nisso, Cris, eu quero entender, né? Como é que você está posicionado hoje, que tipo de soluções você oferece, mas ainda antes disso me ocorreu agora. Como é que começou essa sua dedicação aí à imagem, seja ela a fotografia, seja ao audiovisual? Como é que foi esse início de carreira? Conta pra gente aí. Ah, legal. É assim, hoje seria o currículo, ele começou com a graduação em fotografia, mas essa foi a última formação, na verdade. Eu comecei com um trabalho de vídeo, né? Na verdade, eu comecei com um trabalho lá em 2003,
trabalho de vídeo para a internet. Então, quando não tinha nem YouTube, a gente começou a ter uma ideia, vamos fazer vídeo, a gente tinha um portal, começou a ideia de fazer vídeos para a internet, e foi entender como que era, como o portal era meu, fui entender como que era, e acabei me apaixonando por essa questão dos vídeos, como produzia e tal, né? Consumia muito, mas não era um produtor. Então, assim, muito treino, muita pesquisa, muito hands-on, mão na massa, vamos lá, aprende, erra, faz, e a coisa foi indo. E aí surgiu a oportunidade, como naquela época poucas pessoas faziam isso, surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com o mercado corporativo, que era o mercado que eu já atuava antes, né? Então, assim, o pessoal precisava, o laboratório tal, precisava de um treinamento para falar com representantes do Brasil inteiro. E já sei quem tem, o pessoal me indicava, meus amigos começaram a indicar, e o trabalho foi crescendo. Então, comecei depois, entrando na educação à distância, com EAD, aulas, e foi embora. E aí, depois foi um passo de aprimorar, entender o que a gente poderia fazer, e comecei a trabalhar também com projeto de vídeo institucional, e aí comecei nessa linha também. Então, eu comecei dos vídeos para a internet, para depois para a educação à distância e institucional, né? E aí foi embora, foi desenvolvendo o trabalho, né? Legal. E hoje, que tipo de solução ou quais são as soluções que você oferece aí? Hoje as principais, assim, falando em produtora, assim, a gente tem o institucional continua porque é um produto que é muito interessante, pensando em termos de projeto e em termos de valores, é representativo, né? Infelizmente, né, a gente sabe que quem trabalha com isso sabe que não é o tipo de projeto que você vai fazer todo dia, né? Tem toda semana que tem instituição para fazer. Então a gente tem que ter alguns durante o ano e a gente trabalha para isso. Mas no dia a dia a gente tem projetos de geração de conteúdo, que a gente tem vídeos para hoje, tem a questão das redes sociais, que tem muita demanda, então eu atendo clientes no corporativo que tem necessidade de fazer vídeos para divulgação de produtos, case de sucesso, apresentação, lançamento, então tem todas essas coisas. E aí tem a questão da cobertura de eventos, que é outra área que eu trabalho bastante. Então, hoje a gente trabalha com eventos, ação de marketing, campanha de incentivo, tudo coisa que tem que também ter uma entrega rápida, né? Joia, por que que eu me conectei com o Cris e chamei o Cris para estar aqui agora, batendo esse papo e trocando essas ideias aqui com quem nos acompanha? O Cris é meu aluno também na mentoria, né, na Efeito Previsível, já tem um tempinho que a gente está juntos aí nessa jornada. E eu queria entender de ti também, Cris, e teve uma frase que você me falou um tempo atrás, você me falou, Pedro, falando em feiras e eventos principalmente, né? Você me disse, Pedro, eu tenho que estar lá, eu preciso estar lá, senão meu cliente não vai me contratar ou vai achar que o serviço não vai ser bem executado. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, né, Cris, naquele momento. E eu acho que essa foi uma virada de chave bem importante para entender que esse posicionamento como produtora significa não necessariamente a gente estar presente em todos os jobs, não necessariamente a gente estar presente em todos os lugares que a gente vai gravar. Isso é importante também para a gente conseguir, inclusive, aumentar ticket, aumentar faturamento do nosso negócio, né, Cris? Isso realmente dá para se dizer que foi uma virada de chave importante, não foi? Eu falo o seguinte, né? Eu entrei no grupo de mentoria, na mesma semana apareceu uma situação que, se eu não tivesse tido a conversa com o Pedro, tivesse entendido isso, era o tipo de trabalho que eu já ia perder. Né? Eu falo assim, que a mentoria se pagou na semana 1. Porque eu me posicionava muito isso. Eu era o fotógrafo, eu era o videomaker, mas eu era o cara independente. Então eu ia lá, fazia, às vezes precisava de um parceiro, eu chamava um parceiro, ou era o cara que era contratado pelas agências, ia lá, resolvia, mas sempre de forma individual. Então era impossível, na minha cabeça era, tipo, eu sei que eu tenho um padrão de entrega, um padrão de qualidade, de velocidade, que me diferencia no mercado e que isso abre portas. Mas não era escalável, né? Então, assim, esse é um problema. Quando você chega nisso, você fala assim, cara, e agora, o que eu faço? E aí o grande dilema era, pô, eu preciso estar em todos? E isso foi uma coisa que a gente foi trabalhando, né? E apareceu uma oportunidade na primeira semana, e aí depois eu fui identificando que eu não preciso estar, mas eu posso ter o meu toque. Então, eu mando as pessoas, mas eu edito no final, ou eu faço toda a parte de briefing e oriento as pessoas. Então, assim, e isso foi uma virada de chave na minha cabeça, até para entender que era possível, né? Acho que era um dos grandes desafios que eu tinha quando eu ingressei no grupo de mentoria, era justamente entender como eu poderia. Até lembrando que eu tive um problema de saúde o ano passado. Então, para quem é um freelancer, para quem é um avulso, quando você tem um problema de saúde, você não consegue trabalhar, o seu negócio zera.
E eu fiquei 60 dias sem faturar. Então, foi um efeito, foi destruidor na minha vida financeira, na minha vida profissional, foi um efeito das consequências de uma doença. E isso fez toda a diferença, e aí foi quando eu me movimentei para entender. Falei, cara, eu não posso ser dependente mais só de mim. Então, assim, esse foi também um grande motivador para ir buscar alternativas, e foi quando aí conheci o Pedro nas redes sociais, que daí me seguiu, e aí a questão do videomaker que quer ser produtora, e aí eu virei e falei para ele que eu era a persona certa do anúncio quando eu encontrei o Pedro. Então, aí eu falei assim, epa, esse aí sou eu, né? Preciso entrar nessa conversa para entender como que eu posso melhorar. Legal. Eu tenho certeza, outras pessoas que estão exatamente nesse momento, né? Do cara que se posiciona como videomaker, mas que quer dar esse passo à frente e buscar um novo posicionamento, se apresentar para o mercado como produtora e para oferecer outras soluções também, né? E, Cris, você que passou por isso recentemente, o que você diria que é determinante para quem está nesse momento e que não pode deixar de fazer ou de observar para que vamos chamar de transição aqui de carreira, né, de videomaker para produtora, para que isso aconteça de maneira natural, sem tropeços, sem atrapalhos aí no meio do caminho? Acho que é importante, assim, a gente começar entendendo que isso não é do dia para a noite. Isso é uma coisa, assim, tem muita lição de casa para fazer, assim, são muitos passos, por mais que meu trabalho já tivesse consolidado, eu entendesse realmente quais eram as minhas rotinas, quais eram os modos de trabalho. Eles começam das coisas, desde as coisas mínimas que parecem que são irrelevantes, até as principais, né, como você vai estruturar o negócio, como você vai precificar e como você define os produtos. Então, quando eu falo das mínimas, agora você vai me apresentar como produtora. Qual é o nome da produtora? Cara, tem um logotipo. Como que eu vou trabalhar uma matéria de apresentação? Daí é uma coisa que para mim fez muita diferença, achei muito legal, que as pessoas notaram muito rápido, que é a questão de ter uniforme, ter camiseta. Né? Antes eu ia só de roupa, tipo, ia com uma polo, uma camisa social e tal. Agora a gente vai com a camiseta da produtora. Todo mundo fala, nossa, que legal, hein? O negócio cresceu. Tipo, é a mesma coisa. Mas são detalhes que vão. Então, assim, tudo isso é um processo que a gente vai construindo, vai fazendo. E você, fazer sozinho, é muito possível. Mas, cara, quando você está num grupo de mentoria, você acelera esse processo, porque tem pessoas igual o Pedro que vão direcionando você, cara, as conversas, seja quando você participa das conversas, dos grupos, nossos encontros do grupo, você vê o que os outros já fizeram, porque no grupo a gente tem pessoas estão em diversos momentos. E quem está começando, é sempre bom se espelhar em quem já está lá na frente. Então, assim, para mim, eu acho que assim, a questão não é do dia para a noite, dá muito trabalho, mas exige muita dedicação, muitos ajustes, né, na sua rotina diária. Então, assim, eu acho que é isso, cara. Quem tá nesse momento de pensar, cara, eu sou um videomaker avulso, quero ver uma produtora, o que eu tenho que fazer? Eu acho que é esse caminho. Joia, essa situação da camiseta que a gente até conversou, inclusive lá na mentoria, né, parece algo muito simples, mas qual que é a grande barreira, né, de um videomaker ou de um cara que trabalha por conta própria, sozinho, de direcionar um outro profissional para atender um determinado evento, um determinado cliente? É pensar que o cara vai lá e vai pegar o cliente para ele, né? Mas, pô, quando o cara, né, olha, tem aqui o trabalho X para fazer, passa aqui, pega a camiseta, pega o kit ou vai atender com seus equipamentos, mas preciso que você esteja uniformizado com a marca da minha empresa, no caso da empresa do Cris. Cara, quem vai lá para atender isso, se o cara ainda assim vai trazer ou vai tentar chamar o cliente para o lado dele, o cliente vai olhar com um olhar meio estranho. Pô, mas o cara tá com a camiseta de uma outra marca e tá tentando me levar para lá. Fica estranho isso, sabe? Então, é sim algo simples, mas ao mesmo tempo muito significativo essa situação de estar todo mundo uniformizado naquele momento ali para prestar o serviço, sem falar no aumento de percepção de valor, como o Cris falou, pô, mas os caras passaram a me ver diferente. Aliás, né, Cris, você falou, é processo. O pessoal tem muito interesse em ter resultado imediato. Em alguns casos até existem, mas geralmente, via de regra, resultado imediato não existe. Existe um processo para depois você atingir um determinado resultado que você está buscando. E são um monte de pequenas coisas, um monte de pequenos ajustes, de pequenas iniciativas que lá no final do dia ou no final de um determinado período é que vão fazer uma diferença muito grande, com certeza. É,
E, Cris, quando a gente fala desse novo posicionamento, pô, passei a me apresentar para o mercado como produtora de vídeo. Existem benefícios, mas existem pontos que a gente precisa ter mais cuidado, né? Se a gente fosse traçar um paralelo aqui, Cris, o que você diria como um ou dois ou três pontos positivos, e alguns deles você já trouxe, mas quais são os pontos que o pessoal precisa ficar mais alerta? Pô, quando eu faço isso, por exemplo, a minha carga tributária aumenta, eu tenho que emitir nota com mais frequência, etc. Eu vou buscar um perfil de cliente diferente e aí me exige um atendimento diferenciado também. Vamos lá, paralelo, positivo e pontos de atenção para o pessoal tomar cuidado com relação a isso também. Eu acho que quando você é um videomaker avulso, assim, tem que ser que você está fazendo freela para os outros, você depende dos outros, você não tá, às vezes você não está nem preocupado em prospectar. Tem gente que eu conheço que freela, são os freelas constantes aí, o cara sempre tem demanda. Só que a questão é que o cara tá lá, tipo, você não trabalha no autoral, geralmente trabalha no autoral seu, você não vai poder publicar com o portfólio seu, não é nada seu. Esse é um ponto bem negativo, né? A questão assim, que quando você é um freela e tá lá, quando você passa para ser uma produtora, responsabilidades suas, você falou, todos os trabalhos, assim, você vai emitir notas, vai ter que ter questão de contratos, vai ter fluxo de recebimento, porque assim, às vezes o freela tá lá, o cara fez o trabalho, acabou o trabalho, o cara já recebeu o Pix dele. Só que a gente vai receber daqui 60 dias, daqui 50 dias. Então, tem até esse tipo de ajuste, essa preocupação, né? Quando a gente está falando de termos de negócio, você tem que pensar que tudo isso você vai tornar maior, tudo isso a responsabilidade é muito maior. Você vai ter que ter a sua equipe que vai trabalhar para você, quem são as pessoas, assim, aumenta em tudo. Mas é uma questão que, tipo, só assim você vai crescer, vai conseguir crescer, né? Então, assim, é a questão, assim, onde você se encaixa melhor? Ah, cara, eu não quero ter trabalho. Então, funciona o videomaker freela aqui, tá legal. Ah, não, eu acho que eu consigo, acho que vale a pena, eu vou me sentir mais realizado também, tendo a minha produtora, assinando meus projetos, né? Então, eu tinha muito projeto que era meu, mesmo sendo uma pessoa individual, né? Mas eu só não me apresentava, só não me envelopava como produtora. Eu era uma produtora, mas não era, né? Então, assim, acho que também tem essa questão. Cada um tem que entender o seu momento e entender o que é. Mas acho que geralmente o processo você vira produtora, você tem mais responsabilidade, né? É isso aí. Ô, Cris, e em termos de vendas, o que você tem feito, né? Vamos lá, você é fotógrafo e produtora também, né? Isso funciona no sentido de entregar uma solução completa? Você entregava tudo isso junto antes, depois passou a criar uma esteira de produtos para poder oferecer? Olha, eu estou te vendendo vídeo aqui, mas se você quiser fotos, pô, custa mais X para fazer isso, né? Isso passa por mudança de mentalidade também, porque antes de te ouvir com relação a isso, eu tinha um outro aluno na mentoria e ele me disse, Pedro, eu já no início da negociação, cara, eu já ofereço tudo que eu tenho pro cara. Eu já jogo tudo de uma vez na mesa do cara, que é para ele, na cabeça dele, para ele me contratar logo. Só que não, né? Não. Existem momentos para a gente oferecer isso. Mas quero entender também aí do teu fluxo, como é que isso tem acontecido aí na tua produtora. Que, no meu caso específico, eu tenho um trabalho de fotografia que ele acabou se consolidando, mesmo sem eu ir atrás. Ao menos o meu trabalho antes, um passo atrás, é 99,9% de recomendação, cara, zero prospecção. E assim, e aí vira uma coisa que muda um pouco a minha percepção, porque tinha aquela questão que o Pedro falou do mês estou rico, mês estou pobre. Tinha mês que eu ganhava bastante dinheiro, tinha mês que não tinha nada. Porque também, assim, às vezes a indicação é para esse mês que vem o cara vai ter menos trabalho, vai ter um fluxo menor e tudo. Então, assim, eu fui me adaptando, então eu já fazia o trabalho de vídeo, comecei a fazer o trabalho de foto, eu mesmo. E aí começou a surgir oportunidades de eu juntar. Às vezes, quando dá para casar os dois trabalhos, eu junto. Quando não, eu vendo só foto. Quando não, eu vendo só vídeo. Então, assim, depende muito da situação. Mas cada produto que eu tenho para vender, eu acabei... Foi uma das aulas mais sensacionais que a gente teve na mentoria. Foi um encontro sensacional com a especialista e ela ensinou a gente a trabalhar a esteira de produto. E aí a gente começa a trabalhar, cara, qual é o melhor jeito da gente vender? Primeiro eu fui mudando, criei um fluxo de prospecção. Então eu comentei com o Pedro, assim, até dentro daquela questão de ser um processo que eu estou passando, então assim, não adianta eu chegar e começar a prospectar novos clientes, sendo que eu tenho uma base de clientes que eu já tenho já há muitos anos, que às vezes eu posso primeiro, eu falei para ele,
Primeiro eu estou trabalhando a minha base, estou reaquecendo minha base, oferecendo para esses clientes, cara, e aí, vocês precisam, vamos retomar o contato, vamos fazer aquilo, estou com novidade, estou com esse projeto aqui. Então, assim, só de fazer esse movimento, já me aqueceu minha base aqui, então eu estou na minha capacidade muito boa de atendimento hoje, em termos de trabalho e em termos de faturamento, porque daí eu consegui aumentar o meu valor, porque aumenta, eu sou produtor agora, aumenta a percepção e aumenta o valor agregado, até porque eu fiz a correção. Então, assim, tem uma santa planilha lá do Pedro também, que tem os números mágicos lá, a gente comecei a estruturar, fiz a minha precificação ajustada, e eu estou melhorando a cada proposta que vai, a gente começa a melhorar, né? Então, assim, tudo isso, eu falo, assim, não tem jeito, é processo, cara, assim, não é chegar hoje meu preço era 1.000, agora meu preço é 2.000, por quê? Porque eu vendi produto, não, cara, tem que ter uma razão. Por que eu cheguei? Por causa disso, mas o meu preço pode até ser 2.000, mas eu consigo vender uns 5.000 aqui. Se eu criar uma estrela de produto bonitinha aqui e o cliente se apaixonar por ela, eu vendo uns 5.000 aqui, de repente, né? Então, assim, tudo isso são ajustes. E tem o outro lado, né? Que, assim, você aprende a fazer toda a precificação do seu trabalho, você já sabe quando não vale a pena sair de casa. Então, assim, tem trabalho que você fala assim, cara, eu não vou pegar mesmo, mas a parte, não vou, porque é prejuízo. Né? Você vai me ocupar tempo, vou sair, não vai valer a pena, o cara não está pagando. Então, assim, até para negar trabalho, a gente começa a entender o nosso posicionamento como produtora, né? É isso. É, essa esteira de produtos que o Cris falou, realmente a gente teve uma aula dedicada a isso, depois fez um desdobramento na aula seguinte, né? Que é para ver que a gente estava apresentando de maneira muito equivocada os nossos trabalhos. Eu, inclusive, aqui na produtora, a gente passou por uma reformulação das propostas também depois dessa aula. E, cara, dá um resultado extraordinário, assim, a reorganização, né, da maneira que a gente apresenta os nossos serviços, né? Se a gente chega com um preço só, o cliente vai ter só uma possibilidade de dizer sim ou não. Agora, quando a gente tem uma esteira de produtos devidamente estruturada, aí a gente cria uma solução de acordo com a capacidade de investimento do cliente. Isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca mesmo. E, Cris, comercialmente falando, né, que tipo de ponto de virada você teve, além aqui da esteira que você falou, e agora há pouco você estava me contando também que tem experimentado um lugar um pouco diferente na produção audiovisual, que é ir para os eventos, né, com essa estrutura de produtora, mas não necessariamente para estar atrás da câmera operando, mas para estar observando o que está acontecendo, para estar em contato com o cliente num determinado evento, prospectando novas possibilidades. Isso também passa por mudança de mentalidade. Isso tem acontecido com mais frequência, Cris? Você tem entendido que isso tem acontecido e é importante que aconteça cada vez mais? Tem acontecido e é uma coisa assim que não esperava que isso acontecesse tão cedo, né? A gente passou por situações aí, na semana passada eu estive numa feira grande, e aí eu acabei, em duas situações, não sendo o cara na câmera. Eu acabei sendo o cara que estava lá dirigindo, produzindo coisa, orientando o pessoal para gravação. E até eu conversei com o Pedro sobre isso, falei, me senti muito bem nesse papel. Porque eu sou uma pessoa que estou muito acostumado a estar no controle, você, quando você está muito tempo fazendo, você está como na massa, e aí você entende que às vezes depende de você. Então, assim, fica muito preso, muito viciado nisso. E aí eu me senti muito, muito confortável. E isso me dá uma confiança para quê? Próximos serviços, de repente, fala assim, cara, eu não vou mais, eu vou em outro papel. Vou lá só coordenar. Né? E até conversei com as pessoas que estavam no trabalho semana passada, e todo mundo falou, cara, foi muito bom você ter feito esse papel, porque assim, pô, ajudou. Se você não tivesse vindo aqui, talvez o trabalho não ia ser dessa forma, tal, né? Então, assim, eram atividades que de repente nem precisavam da minha presença, mas que eu achei importante e acabou realmente fazendo a diferença, né? Legal demais. Ô, Cris, eu sei que você logo tem outra reunião, então a gente não demora mais muito com esse papo aqui, já está na reta final para quem está nos acompanhando aqui também. Mas, cara, eu queria entender de você agora, falando sobre mentoria especificamente, embora você já tenha dado algumas pinceladas aqui, mas, cara, conta para mim o que foi determinante em um determinado momento quando você disse, pô, eu vou me jogar nessa mentoria aqui. Eu vou literalmente pagar para ver, né? Porque a gente está desconfiado, a gente tem desconfiança do que vai acontecer. Será que resultados vão ser entregues de verdade? Será que esse cara vai estar realmente se importando com o meu trabalho?
Cara, me conta o que foi determinante naquele momento para você dar esse próximo passo e encarar sua jornada junto comigo e junto com o time aqui. Eu acredito que, assim como muitos, eu acabei fazendo parte de um dos programas, dos workshops que são realizados, né, do Pedro, que são os programas menores, e aquela palavra bateu comigo. Falei, cara, é realmente isso, eu gostei, me senti confortável, falei, é isso. É claro que a internet, assim, tem uma questão muito de, tipo, tem muito marketing, muita gente que vende curso, vende programas, e não é aquilo, então, assim, gera uma desconfiança geral, isso é natural, isso não tem como você falar, porque ninguém sabe quem é a pessoa e tudo mais. Mas eu me senti, cara, motivado, falei, cara, eu acho que esse é o caminho, e eu paguei para ver, falei, tanto que abriu a turma lá, acho que foi o primeiro a me matricular da turma, né, e realmente, para mim, eu achei que é, era exatamente o que eu estava precisando. Estava precisando de uma motivação, de algo que me ajudasse, porque eu estava estagnado. Eu estava num momento assim, estava retomando minhas produções, as coisas estavam acontecendo, mas eu precisava de alguma coisa para me puxar para cima, para me empurrar de alguma maneira, sair do lugar. Eu precisava sair do lugar, né? Então, assim, eu acho que quem está nesse momento também, igual eu estava, de tipo, cara, as coisas estão indo, mas não está andando no ritmo que eu preciso, ou eu sei que meu trabalho é bom, mas está faltando algum detalhe para estourar, né? Então, assim, às vezes a gente sabe quando tipo, as coisas estão para acontecer, a gente sabe. Só que a gente também sabe que, cara, sozinho às vezes vai demorar mais tempo. Às vezes a gente precisa de alguém que pegue na mão e fala, cara, vamos lá, tal. Não existe, como eu falei, não é mágica, não é assim, vai entrar na mentoria. Eu posso dizer assim que eu tive até a sorte de ter entrado, feito o curso, feito a matrícula na mentoria, e na semana já fechei trabalhos que eu não fecharia só de virar minha cabeça. E já falei, cara, assim, eu já comprei o conceito do dia 1 porque para mim funcionou muito bem. Pode ser que outras pessoas não tenham, mas assim, é uma questão que aquele negócio, o Pedro vai lá e vai jogar o conteúdo para todo mundo. Quem vai aproveitar, cada uns vão aproveitar mais, outros menos. Eu acho que quem está disposto a aprender, quem está com o coração aberto para isso, quem está com a cabeça boa para poder falar, cara, vou investir meu tempo, vou separar lá nos nossos encontros a cada 15 dias. A cada 15 dias vou bloquear minha agenda, que isso aqui é sagrado. Vou lá, vou participar, vou interagir. Cara, assim, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque assim, você está se colocando numa situação que você quer que a coisa mude, né? É isso. Esse espírito de inquietude é necessário. Ô, Cris, vamos lá. Se não, a gente vai sair logo logo aqui da nossa conversa, a gente vai finalizar. Mas, cara, eu preciso que tu deixe aqui um insight prático, realmente prático, para quem está nos acompanhando, para que bote isso imediatamente em prática nesse momento de reestruturação ou de estruturação da sua carreira no audiovisual. O que você diria qual é o insight que você passaria para a galera mais jovem ou até mesmo de mais idade, mas que está precisando atentar para alguma coisa que você atentou e deu resultado, e deu certo? Conta pra gente aí. É porque às vezes assim, a gente vive numa intensidade muito louca, né? Quando a gente é videomaker, quando é freelancer e tudo. Então você tá sempre, cara, correndo, entregando, produzindo, ou preocupado, ou dificilmente você fala, cara, vou parar um tempo, como que tá minha carreira? Tipo, você às vezes não tira esse tempo, você não tira o tempo para você. Como é que eu tô? Como é que eu me posiciono? Como é que eu melhoro? Às vezes são insights simples, às vezes é coisa simples, mas assim, a gente não tem tempo. Então eu acho que assim, é para você entender se a mentoria serve ou não, mas mesmo independente disso, é você entender que momento você está na sua carreira. Acho que fazer uma autoanálise, acho que é importante. Muitas vezes a gente está correndo atrás das coisas, querendo, mas, cara, será que eu quero aquilo? Mas será que eu estou preparado para ter aquilo? Será que eu estou pronto? Será que o meu equipamento funciona? Será que meu fluxo de trabalho funciona? Será que meu uniforme funciona? Sabe? Tipo, será que como que eu estou me posicionando? Como que o cliente me vê? Né? Então, assim, acho que uma autoanálise é o ponto de partida para tudo, né? Para quem está nesse momento de decisão aí, é o passo número 1. Show. Quem quiser conhecer um pouco melhor aí sobre a mentoria, que o Cris citou várias vezes e que eu levo lá com o nosso grupo de mentorados, pode ir nesse QR Code que tem aqui do lado, ó, escaneia ele para ser direcionado direto para a página, lá vai preencher um formulário de aplicação. Só que eu sempre falo,
Simples preenchimento desse formulário de aplicação não significa que você vai ser aceito nessa mentoria. A gente precisa entender qual que é o seu momento para ver se isso tudo vai fazer sentido para você. Mas o primeiro passo, escaneia QR Code, vai para a página, preenche o formulário de aplicação. Depois disso, aí eu entro em contato com você, a gente marca uma nova reunião para fazer uma apresentação com calma disso tudo que a gente conversou aqui em alguns minutos. Cris, obrigado, cara, mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua generosidade, vir aqui dividir com quem em um determinado momento está precisando desses insights para alavancar, para escalar, para ir em busca de novos resultados. Isso é muito, mas muito importante mesmo que a gente faça, principalmente quem está há mais tempo aí nesse mercado tendo resultados tão interessantes e positivos que não vêm ao acaso, são frutos de muito trabalho. Conte sempre comigo, tá? Que precisar, e a gente continua se encontrando quinzenalmente aí, e tem o nosso grupo, a gente está constantemente trocando ideia, trocando mensagem por ali também. E bom trabalho. Aliás, a gente já estreitou relacionamentos aqui a ponto de fazer trabalhos juntos, né, que aconteceram recentemente. Aí o Cris é especialista nessa situação de acompanhamento de feiras e eventos. O Cris está em São Paulo, então está no centro, né, do local onde acontecem esses grandes eventos de grandes empresas e acaba sendo um ponto de apoio para a própria Metamorfose Filmes aqui, ter o Cris e a equipe dele lá como parceiros para desenvolver esse tipo de trabalho. Cris, obrigado mais uma vez, cara. Sucesso sempre, conta sempre comigo, tá bom? Obrigado, Pedro. E a gente não combinou nada, mas eu gostaria de me colocar à disposição aí para quem, de repente, está com alguma dúvida, quer conversar com algum mentorado, pode me chamar no Instagram lá, @CrisFukuyama. Estou à disposição até para ajudar também, assim, a tirar alguma dúvida, porque, né, às vezes é importante trocar ideia com quem está no grupo também do lado. As pessoas ficam comigo com receio, mas fico à disposição. Tá joia, Cris. Obrigado, meu amigo. Um abraço, cara. Tudo de bom aí. Valeu.